A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. É uma alegria estar de volta aqui com vocês, viu? Muita saudade mesmo. Mas hoje nós vamos falar sobre adoração. Então vamos começar adorando a Papai do Céu, fazendo oração, falando com Ele. Vamos lá adorar o Papai do Céu. Papai do céu, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos juntos, aprendendo mais um pouco da tua palavra. Papai do céu, fica conosco e nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Então, nós vamos aprender hoje sobre adoração. Vamos recitar um versículo da palavra de Deus que fala sobre adoração, louvor. Salmo 34:1, que está na nossa Bíblia. A Bíblia é o livro que contém verdades, né? Histórias verdadeiras, é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus? Salmo 34:1 diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Olha, criança, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Então, nós devemos adorar a Deus, louvar, né? Louvar é adorar. Louvar a Deus em todo o tempo. Louvar a Deus quando estivermos alegres, quando estivermos tristes, passando por dificuldade. Em todo o tempo, nós devemos adorar o Senhor. Mas o que é adoração? Adorar o Senhor. Nós adoramos a Papai do Céu, não somente quando cantamos, mas quando nós fazemos coisas que agradam ao Papai do Céu. Quando fazemos aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então, nós estamos adorando a Papai do Céu. E, crianças, hoje nós vamos contar uma história de dois adoradores do Senhor, homens que adoraram ao Senhor e coisas incríveis aconteceram. Esses dois homens estavam é, numa prisão e eles tinham tudo para não adorar, né? Ficar triste, mas eles não ficaram nem com medo, não ficaram com medo de estar ali naquela prisão e também eles não ficaram com raiva, né? Eles não ficaram com raiva e eles também não ficaram tristes. Vamos saber um pouco dessa história? Então, Paulo e Silas, eles estavam em Filipos pregando a palavra de Deus, falando do amor de Papai do céu. Ele falava para as pessoas se arrependerem dos seus pecados e aceitarem Jesus no seu coração para que fossem salvos, libertos por ele, porque ele falava que Jesus morreu por cada um de nós e que nós precisamos aceitá-lo para termos vida eterna com Deus. E quando eles estavam pregando, uma mulher estava acompanhando eles e falando, gritava bem alto: esses homens são servos do Deus Altíssimo, esses homens falam a palavra de Deus. E ele, ouvindo aquilo, ele, através do Espírito, discerniu que aquela mulher tinha um espírito maligno, tinha um espírito que não vinha da parte de Deus, um espírito de adivinhação. Então ele olhou para aquela mulher estava possuída por um espírito, né? Um espírito que não era da parte de Deus. Ela adivinhava, ela tinha patrão, né? O seu dono, que ela era escrava, que se aproveitava da vida dela para poder ela adivinhar coisas para as pessoas e as pessoas pagavam e eles ficavam com o dinheiro. Então, Paulo sabia, né, que aquela mulher estava falando aquilo para que as pessoas continuassem acreditando nela, para dizer assim: olha como essa mulher sabe, olha como essa mulher adivinha mesmo, ela está certa. Mas Paulo, sabendo disso, ele viu que o povo tinha que ter um encontro com Deus. Eles não tinham que acreditar naquilo. Então, eles levavam a palavra de Deus para que as pessoas fossem libertas e salvas. E aquela mulher estava ali, possuída pelo espírito de adivinhação, é, para convencer as pessoas de que
ela estava certa, agora, e como ela adivinhou que esses homens são servos de justiça. Então ela está certa, para as pessoas continuarem procurando, entendeu? Mas Paulo discerniu e olhou para aquela mulher e ordenou aquele espírito que saísse dela, falou: saia dela, em nome de Jesus. E aquele espírito imediatamente saiu, e aquela mulher foi liberta. E quando o patrão dela viu aquilo, ficou muito indignado. Algumas pessoas também ficaram indignadas, porque muitos acreditavam, né, naquela mulher, naquele espírito. Então, eles falaram, né, foram até as autoridades e falaram para Paulo, que falaram para as autoridades que Paulo e Silas estavam pregando doutrinas estranhas, que estavam falando contra a lei de Moisés, que ele estava enganando o povo. Então, disseram um monte de mentira. Mas vocês pensam que Paulo teve sentimento de medo? De jeito nenhum. Ele não teve sentimento de medo. Paulo e Silas não tiveram sentimento de medo. Sentimento de medo é uma coisa ruim, né, criança? Muitas vezes a gente sente medo, né? Quem aqui não já sentiu medo? Todos nós. Às vezes a gente sente medo de coisas bobas, né? Como de barata, né? De um inseto, a gente tem medo. Mas o medo não glorifica Papai do Céu. Não é adoração ao Senhor. Então nós devemos pedir ao Papai do Céu, quando tivermos medo, para Ele tirar todo o medo, para Ele nos ajudar. Né? Nos momentos difíceis que a gente tiver com medo, a gente tem que pedir ao Papai do Céu. E Paulo e Silas, eles não tiveram medo, sabe por quê? Porque eles estavam orando, pedindo ao Papai do Céu, né? Pedindo ao Papai do Céu para estar sempre com eles. Então, eles não tinham medo, porque sabia que o Papai do Céu estava com eles. Então, eles não ficaram também com raiva, não. Aquelas pessoas mentiram sobre eles, né? Chamaram as autoridades, mas eles não ficaram com medo, não ficaram com raiva. Eles não tiveram raiva daquele povo. Ao contrário, ele continuava falando para que as pessoas se arrependessem, porque é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente tenha um sentimento de raiva, mas de amor. Né, de amor. Então, esse sentimento de raiva não glorifica a Papai do Céu. Devemos também pedir para que esse sentimento não tenha lugar na nossa vida. Às vezes a gente fica com raiva, né? Mas nós devemos pedir ao Papai do Céu para tirar todo esse sentimento que não glorifica a Papai do Céu e não adora a Deus. E eles também não ficaram tristes não, porque aquelas pessoas iam agora levá-lo para a prisão. Eles não ficaram tristes, porque sabiam que onde eles estivessem, o Papai do Céu ia estar com eles. Está vendo como é bom? Então, crianças, vocês não precisam ficar tristes, porque Papai do Céu está com vocês. No momento de tristeza, quando há uma perda, quando a gente sofre, a gente tem que saber que Papai do Céu está conosco. E vamos pedir a Ele para tirar toda a tristeza do nosso coração e nos ajudar, né, a afastar a tristeza da nossa vida. Então, Paulo e Silas, ali na prisão, eles não estavam tristes, porque eles sabiam que o Papai do Céu estava ali com ele. E sabe o que eles faziam na prisão? Vamos ver aqui como é que eles estavam na prisão? Vamos ver. A tia vai mostrar para vocês como era na prisão. Olha só como eles estavam. Presos, olha. Tá vendo aí? Naquele tempo a prisão era assim, ó. Prendia as pernas e prendia os braços com correntes, mas eles não estavam com medo. E agora nós vamos ler aqui na Bíblia, na palavra de Deus, o que eles fizeram ali na prisão, nesse momento que eles estavam aí presos. Vamos ler aqui na nossa Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25. 25 até o 33, mas nós não vamos ler todo não, tá bom? Por causa do tempo, mas depois você lê, do 25 ao 33, aí fala o que aconteceu. Então vamos ler aqui. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltos todas as prisões de todos. Tá vendo o que aconteceu? Porque Paulo e Silas na prisão, eles não estavam tristes, eles não estavam com raiva, eles não estavam com medo, eles
Eles não estavam com medo, eles adoraram a Deus, oraram e adoraram a Deus. Olha, então certamente que eles cantavam um hino de adoração, de salvação, e aqueles presos ouviam, e aconteceu uma coisa tremenda, né? Como nós lemos, de repente veio um terremoto e todos foram soltos. E sabe o que aconteceu através disso? Olha como é bom louvar o Senhor. Quando a gente louva, Deus age. Deus agiu ali, enviou um terremoto e todos foram libertos das suas prisões. Então, criança, o que é que a gente aprende? Que quando nós louvamos ao Senhor, né, o Senhor age, o Senhor faz as coisas incríveis nas nossas vidas, o Senhor traz vitórias às nossas vidas. Tá vendo como é bom adorar Papai do Céu? Eles adoraram. E sabe uma coisa que aconteceu? Lá no 16:33, no capítulo 16 na Bíblia, no versículo 33, através do louvor, quando Paulo louvava e as prisões caíram, né? As algemas dele, as correntes, o guarda ficou apavorado e queria se matar. Ele falou: Não, nós estamos aqui, nós não fugimos. E ele perguntou: O que é que eu devo fazer para ser salvo? Ele falou: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que importante. Não somente ele, mas toda a casa dele, toda a família. Então você vai ver lá no 33, no versículo 33, que eles levaram Paulo e Silas para a casa dele. E lá toda a família dele ouviu a palavra de Papai do Céu e aceitaram Jesus no seu coração e foram salvos. Tá vendo, criança? A importância da adoração a Deus. Paulo, através da adoração, todos ouviram, né? A palavra de Deus, eles servindo ao Senhor. Então, pessoas foram libertas, aquela família toda foi liberta. Olha como é bom a gente adorar a Deus. E você pode adorar a Deus também, sabia? Falando do amor de Deus para as pessoas. É uma forma de adorar a Deus? Adorar a Deus não é só cantar, mas é fazer coisas que agradam a Papai do Céu. Quando você ora, você está adorando a Deus, porque você está falando com Ele, agradecendo pelo seu alimento, pela sua família, pela sua saúde, pela sua salvação através de Jesus Cristo e muitas outras coisas. Quando você faz um ato de bondade, quando você obedece a seus pais, você está adorando a Deus. Então vamos adorar a Deus? Vamos adorar, vamos sempre estar perto de Deus, porque coisas incríveis Deus faz na nossa vida através da adoração, do nosso louvor. Amém? Deus abençoe e até uma próxima aula. Fica com Deus. Amém. Glória a Deus.